Graça e paz, meus irmãos. Hoje é sexta-feira, dia 24 de maio de 2019. Nossa mensagem ela está em Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O nosso vídeo hoje é para responder uma pergunta de muitos irmãos que estão perguntando se o milênio ele é um reino literal ou ele é um reino simbólico. A resposta é: o milênio é literal, porque o milênio ele é o descanso sabático. Da mesma forma que domingo, a semana começa domingo, né? Da mesma forma que domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que são 6 dias, são literais, o milênio também é literal, é o sétimo dia, ele é literal. Deus ele trabalhou 6, descansou do sétimo. Então o propósito de Deus é que o homem viva na terra 6.000 anos, ou 6 dias de trabalho, e um dia de descanso. Então quando Paulo ele escreve essa carta aos Colossenses, ele fala sobre isso aqui. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa do dia de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, todos os eventos do Antigo Testamento são sombras do futuro. Ou seja, o Antigo Testamento ele é o tipo do Novo Testamento. O que é o tipo? É a sombra. E o novo é o antitipo, é o cumprimento. Então, quando na verdade Deus estabeleceu a guarda do sábado, não era simplesmente uma guarda de um dia literal de sábado, que foi estabelecido para o povo judeu. Deus estava falando de um futuro. Deus estava falando de um dia para Deus é 1000 anos. Então Deus estava falando de um dia literal mesmo. Um dia literal para Deus é 1000 anos. Então o homem foi determinado trabalhar 6 dias, né, desde o momento que Adão caiu ali no jardim do Éden, que ele foi expulso, né, o trabalho entrou ali através do homem, do pecado de Adão e Eva. Então, a partir dali, o homem trabalharia a terra 6 dias divinos, ou 6.000 anos, e haveria um descanso sabático, que é o milênio. Então, o milênio, ele é literal. Não tem como espiritualizar o milênio. Se você for espiritualizar o milênio, você tem que espiritualizar os outros 6 dias. E nós sabemos que os 6 dias são literais, nós estamos no final já. Praticamente estamos no limiar dos últimos 6.000 anos da Terra, dos 6 dias. Então, são sombras das coisas futuras. É o descanso sabático, descanso dos judeus, né? Os irmãos vão encontrar sobre isso lá no livro de Levítico, no capítulo 23. Livro de Levítico, capítulo 23, quando fala das festas do Senhor. Nós vemos as festas do Senhor e a última festa, que é a festa do tabernáculo ou Sucote, ela é uma festa que representa um milênio, ela representa o reino teocrático. Então eram 7 festas, né? A última festa, que é a festa dos tabernáculos, ela representa um milênio. O Sucote representa um milênio, ou seja, 1000 anos literais. São 1000 anos literais, meus irmãos. 6 dias de trabalho, 6.000 anos de trabalho, conforme está escrito em Ezequiel 46, versículo 1. E
um dia de descanso. Então a guarda do sábado no Antigo Testamento, ela tipifica, ela é uma sombra das coisas futuras, é o que Paulo está dizendo aqui. A guarda do sábado no Antigo Testamento, ela tipifica o milênio. O judeu tinha que trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Então isso é uma tipificação do milênio. Isso aí, isso é mais do que comprovado. Eu perguntei para um professor de hebraico, um professor judeu, e ele me confirmou. Eu já sabia disso, mas eu queria uma confirmação de uma pessoa que realmente entende de hebraico. E ele me disse isso no primeiro versículo de Gênesis. Eu já sabia, como eu disse aos irmãos, mas eu queria uma confirmação, porque eu não quero pregar nada que eu não tenho conhecimento. Então nós temos que ser bereano. Então no primeiro versículo de Gênesis, nós sabemos que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e aramaico. Então, no primeiro versículo de Gênesis, quando diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, no primeiro versículo de Gênesis, já no primeiro versículo de Gênesis, Deus determinou o tempo do homem na terra. Seria 6.000 anos, 6 dias de trabalho, conforme está escrito em Ezequiel 46, e um dia literal de descanso. Seria 6 dias literais de trabalho, 6.000 anos de trabalho na terra, e um dia de descanso, que é o milênio sabático. Então, meus irmãos, a letra no primeiro versículo, meus irmãos, de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, aparece a letra Aleph. A letra Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. A letra Aleph, na aritmética hebraica, eu não sei se os irmãos têm esse conhecimento, cada letra do alfabeto hebraico, meus irmãos, cada letra do alfabeto hebraico, ela tem um significado numérico. E a letra Aleph, ela tem o número 1000. Na aritmética hebraica é o número 1000. E ela aparece exatamente 6 vezes no primeiro versículo de Gênesis. Você pode pegar uma Bíblia em hebraico e ver isso aí. Pode confirmar o que eu estou dizendo. Eu vi isso com um professor judeu. Então, a letra Aleph, ela aparece 6 vezes em Gênesis. 6 vezes em Gênesis aparece a letra Aleph, ou seja, em Gênesis 1:1, eu sou Deus que mostra o fim desde o princípio. Então no primeiro versículo de Gênesis, Deus já determinou a idade da terra, Deus já determinou a idade do homem. O homem caído viveria 6.000 anos na terra, 6.000 anos de trabalho literais e haveria 1.000 anos literais de descanso, que é o milênio sabático. Então o milênio ele será literal. E a Bíblia se confirma, Isaías 46, versículo 9, eu sou Deus que mostra o fim desde o princípio. Então quando você pega Gênesis capítulo 1 e vai conectar, Gênesis 1, versículo 1, você vai conectar com o livro do Apocalipse no capítulo 20. Quando Jesus desce em Jerusalém, meu irmão. Quando Jesus desce em Jerusalém e ele prende Satanás para estabelecer o milênio, o que acontece? É muito interessante. As coisas não são por acaso. Deus mandou colocar na Bíblia, é porque é isso mesmo. Isso chama-se ensino heptamilenar. A semana da criação, que são 7.000 anos. 7 dias divinos, 7.000 anos. 6 dias de trabalho e um dia de descanso, um milênio sabático. Então no Apocalipse, no capítulo 20, quando o anjo desce e ele prende Satanás ali, quando Jesus desce no Monte das Oliveiras, no final de 6 dias de trabalho, conforme está escrito em Ezequiel 46. Jesus desce em Jerusalém no final de 6.000 anos, no final de 6 dias de trabalho, e ele prende o dragão por 1.000 anos. Então no versículo 2, no versículo 3, no versículo 4, no versículo 5, no 6 e no 7, aparece a palavra 1.000 anos. 6 vezes. Interessante isso. Por que Deus manda colocar 6 vezes? É para confirmar o Gênesis 1:1, onde na aritmética hebraica a letra Aleph aparece 6 vezes e o valor dessa letra é o número 1000. Então Apocalipse capítulo 20 tem 1000. No versículo 3, no capítulo 20 do Apocalipse, no versículo 2 tem o número 1000, no 3 tem o número 1000. Então eu vou contar aqui, ó. Versículo 2, número 1000, versículo 3, número 1000, versículo 4 tem o número 1000, no versículo 5 tem o número 1000,
O versículo 6 tem o número 1000 e o versículo 7 tem o número 1000. 6.000 anos. Olha aqui para os irmãos ver. Dessa forma agora, ó. Versículo 2, 1000. Versículo 3, 2000. Versículo 4, 3000. Versículo 5, 4000. Versículo 6, 5000. Versículo 7, 6.000. Então, são 6.000 anos. O tempo do homem na terra será de 6.000 anos. 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. Então a resposta é essa. Pastor, o milênio é literal? É literal, meu irmão. Da mesma forma que os 6.000 anos são literais, os 6.000 anos de trabalho do homem são literais, o milênio também será literal. Então o descanso do sábado no Antigo Testamento, ele tipifica o milênio. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Nos dê a graça, nos dê a vitória e nos dê um ótimo final de semana na presença do Senhor. Amém.